Provavelmente você já ouviu falar em algum momento, se você já estuda opções por algum tempo, quando a volatilidade está alta, isso significa que o preço das opções estão muito altos. Então, se você faz estratégias de compra, né, aquelas estratégias de débito, esse não é o momento para você fazê-las. Agora, quando a volatilidade está baixa, aí sim que a pessoa que compra opções deve fazer essas estratégias de débito. Tá? E com a volatilidade alta, como os preços das opções estão caros, seria estratégias de venda de opções, as estratégias de crédito. Se você nunca ouviu falar sobre isso, eu vou explicar um pouco nesse vídeo, mas o mais importante desse vídeo aqui é que eu vou falar quais as métricas para você já bater o olho e saber se a volatilidade está alta, se as opções estão significando que as opções estão caras, ou se a volatilidade está baixa, o que significa que as opções estão com preço baixo também. Então eu vou explicar nesse vídeo aqui para você já bater o olho e saber qual é a volatilidade da opção no mercado. Isso vai aumentar a sua chance de lucro, pois você já começa com uma vantagem aí com outras pessoas que não entendem essa métrica muito importante no mercado de opções. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Rubens. Criei esse canal aqui para compartilhar toda a minha experiência no mercado de opções. E se você for novo aqui, eu gostaria de convidar você a se inscrever e também clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nada, nenhum vídeo novo aqui no canal. Tá, então são duas métricas, né, que a gente estuda aí, que é o EV Rank, o EV Percentile. E a terceira, que é olhando direto no gráfico da volatilidade histórica versus a volatilidade implícita. Então eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. E para você entender elas, eu vou ter que começar explicando como que a volatilidade afeta o preço das opções. Então eu vou lá direto no meu computador e explicar tudo isso para você, passo a passo. Bom, então antes de explicar as métricas, né, que é o IV Rank, o IV Percentile e também a comparação de gráfico, que é o modo mais antigo que eu ainda uso, a gente precisa entender por que existem aquelas métricas, né? Então, se você não entende ainda, aqui eu vou explicar como que a volatilidade afeta o preço de uma opção. Nesse gráfico aqui, eu estou aqui no opções.net.br e eu selecionei essa opção aqui, a BBASX291, que é uma put da BBAS3, tá, que vence aí em dezembro. Então aqui em azul é o preço da opção, em laranja nós temos aqui o preço da ação e a linha vermelha é a volatilidade. Então o que eu quero mostrar para você aqui é que, por exemplo, conforme a volatilidade vai aumentando, o preço aqui, a linha azul aqui, que é o preço da opção, ela vai aumentando. Por que isso é importante? Imagina se você comprou uma opção. Você vê aqui que a opção está 32 centavos, a linha azul, né? E a volatilidade está aqui no ponto baixo, aqui nessa parte do gráfico. Conforme a volatilidade vai aumentando, essa opção chegou aqui a 1,89. Tá? Então foi mais de R$1,50 de aumento, só por causa da volatilidade. Depois a opção, ela volta aqui, o preço diminui. Então por que isso é importante? Se você comprou na alta volatilidade, você está pagando aí 4 vezes ou 5 mais o preço de uma opção, no valor que ela está na média. Tá? Então você está pagando alto. O que isso quer dizer? Eu já expliquei aqui o break-even de opções, né? Se você, por exemplo, comprou essa put aqui para especular, o preço de exercício é 28. Tá? Então quem comprou aqui, a ação passando 32 centavos, que é o valor da opção, abaixo dos 28,70, que vai ficar aí 28 e 38, próximo dos 28,40, essa pessoa começa a ter lucro. E quem comprou essa opção aqui, o mesmo strike, né? Só que essa pessoa aqui, ela pagou 1,89, pagou quase 2. Eu vou arredondar aqui para 2 para facilitar a conta. A ação vai ter que cair para 26,70, né? Claro que aqui não está 2, mas vai ter que cair a 26,80 para essa pessoa aqui. Não sei se eu fiz o cálculo correto, fiz o cálculo de cabeça aqui, mas é mais ou menos isso. Então, a ação, quem comprou essa put, a ação vai ter que cair muito mais para essa pessoa começar a ter um lucro, a pessoa que está especulando. E na call é a mesma coisa. Se você comprar, você vai ter o break-even, que é o strike da opção que você comprou, mais o preço da opção, da call. Então, para você começar a ter lucro, vai ter que contar o strike mais o preço da opção. Então, se você pagou caro, comprou na alta volatilidade, vai ser mais difícil para você ganhar dinheiro. Então, você tem que saber disso. Eu tenho outro vídeo que eu falo aqui da call, mas é praticamente a mesma coisa, tá? Então, vou colocar aqui na descrição. E por que isso é importante? Porque a volatilidade, ela tem outra característica também, que é chamado de mean reverse. Ela sempre reverte para a média. Ela não fica nos picos. Tá? Então, se você souber qual que é o pico da volatilidade de cada ativo, você vai saber que provavelmente ela vai reverter. Tá? Então, por exemplo, se aqui ela está no pico e ela sempre reverte. Ela volta para aquela média ali. Aí depois ela cai, ela chega nos picos de novo e ela volta aqui para uma média, que ele chama de reversão, né? Ela fica nessa média constantemente, mas ela dá esses picos. E se você identificar esses picos para vender a opção, é excelente. Agora, se você comprar a opção nos picos da volatilidade,
você vai pagar muito caro. Tá? Então agora, você não precisa entrar aqui para ver sempre isso. As métricas que eu vou explicar agora para vocês, na próxima parte do vídeo, elas te falam onde que está, qual que é o ranking, qual que é a volatilidade em relação à ação. Ela te fala como que está, qual o estágio da volatilidade, se ela está muito alta ou baixa, e você já sabe, só olhando na métrica, você vai saber quando que a volatilidade de um ativo está alta ou baixa. Bom, agora chegou a hora de explicar aí as métricas, né? O IV Rank, o IV Percentile, né? Então, por que que, antes de explicar mais uma coisa, antes de explicar direto, você tem que saber, por exemplo, vou pegar aqui direto no exemplo, acho que vai ser mais fácil de explicar. Eu escolhi aqui a Petrobras e eu estou vendo a volatilidade implícita, tá? Então, se você ver aqui o ponto, não sei se você vai conseguir ver aí, o ponto mais baixo aqui, ela está por volta da Petrobras. Está por volta de 32, né? No último ano, eu selecionei aqui um período de um ano. E aqui os pontos mais baixos estão aqui por volta de 32, 31, que é a linha laranja, tá? 33 está aqui, é a linha laranja. E o ponto mais alto no período está aqui, está por volta de 59, 60%, volatilidade implícita da Petrobras. Então, nesses indicadores que eu vou te mostrar, quando tiver nesses pontos mais altos, 60%, eles vai estar mostrando aqui 100%. E aqui no ponto mais baixo, eu vou explicar os cálculos, tá? Quando tiver perto de 30, ou se ficar abaixo de 30, ele vai estar mostrando zero, aqui próximo de zero. Então a gente viu aqui que para a Petrobras, aqui nos 30, a volatilidade é baixa, né? É isso que esse gráfico está mostrando e é isso que os indicadores vão mostrar. Agora, uma mesma ação, peguei aqui a Itaúsa, o mesmo período, tá? Eu selecionei aqui de um ano. Só que a Itaúsa é diferente, o ponto mais alto aqui está próximo dos 30, 38. Então, para a Itaúsa, o IV Rank dela, se a volatilidade voltar nesses pontos aqui, vai estar mostrando 100. Enquanto para a Petrobras, aqui nos 30 tá zero, porque é o ponto mais baixo do período todo. Já para a Itaúsa, o ponto mais baixo aqui, ela está por volta dos 20. Então, nesse período que a gente vai... Aqui está 22, tá vendo? Então, a Itaúsa, né, a volatilidade da Itaúsa aqui no período de um ano, o ponto mais baixo foi por volta de 22, 23. E o ponto mais baixo... Aqui está nos 30 e pouco, quase 40. Tá? Então, novamente, a volatilidade implícita, que é a linha laranja, nos 40 para a Itaúsa, ela já está explodindo, já está no alto, porque é uma ação menos volátil. Enquanto para a Petrobras, 40 tá no mais baixo do período. Tá na 40 de volatilidade implícita para a Petrobras é muito baixa, porque toda ação ela não tem volatilidade zero, né? A volatilidade significa compra e venda de ações, então ela tem que ter um pouco, tá? Mas algumas compram e vendem muito, ou vendem muito às vezes, né, quando tem crises aí, e a volatilidade aumenta. Então, é isso que a gente precisa saber, tá? Agora, sim, a gente pode ir direto nas métricas, tá? E analisar a volatilidade de cada ação. E essas métricas vão ajudar a gente a saber, que a gente precisa saber da volatilidade individual, né? Individual de cada ação. Né? Enquanto, conforme repetindo aqui, para ficar claro, enquanto 30 aqui, 40 para a Petrobras é uma volatilidade baixa, para a Itaúsa 30, 40 a volatilidade está estourando, está explodindo. E é isso que essas métricas vai ajudar a gente a olhar individualmente cada ação. Porque a volatilidade de cada ação é diferente. Bom, então agora vamos começar a explicar cada um deles, né? IV Rank, IV Percentile, e eu vou falar da terceira opção, que é a opção que eu uso ainda, que eu comparando nos gráficos. Tá, mas vamos começar então aqui com o IV Rank. Vamos ficar aqui na Petrobras, então. O que é esse IV Rank de 42? Bom, o próprio nome do indicador já indica, né? É um ranking, né? O que ele faz? Ele vai querer pegar aqui o último ponto, ele vai pegar o ponto mais alto e o ponto mais baixo também, que está aqui por volta de uns 30 aqui, se eu não me engano, tá? Então ele vai usar esses três pontos, a volatilidade atual, o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Então, né, o cálculo do IV Rank utiliza dois pontos em um período de 12 meses, que é um ano. Então ele vai utilizar o ponto mais baixo, o ponto mais alto da volatilidade, e depois ele vai calcular, né? Vai calcular e comparar com a volatilidade atual do ativo.
Tá? Então, o cálculo do IV Rank vai utilizar 2 pontos. Nesses 2 pontos ele vai fazer um cálculo. Então, vou pegar aqui a fórmula. Essa aqui é a fórmula do IV Rank, tá? Mas não vai embora, não fica aí, porque você não precisa fazer o cálculo. E você também vai precisar olhar no resultado, o número final, que é um número padrão, que eu vou te falar no final aqui. Como a gente já viu na plataforma, né? Você só vai saber o que significa esse 40 e quando que vai estar alto, quando que vai estar baixo. Então é só isso que você vai precisar entender. Tá, então, aqui essa fórmula do IV Rank é a volatilidade atual, que seria o último ponto aqui da linha laranja, que é a volatilidade atual do ativo, em um período de 12 meses. E aí ele vai olhar no ponto mais baixo e o ponto mais alto, VI, ponto mínimo das 52 semanas, que é a volatilidade implícita no ponto mínimo das 52 últimas semanas. E ele vai dividir aqui pela volatilidade do ponto mais alto das 52 semanas, menos o ponto mínimo novamente, tá? Então, vou fazer um exemplo na prática aqui para ficar fácil. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Imagine, então, que, sei lá, eu já tenho um cálculo feito aqui. Imagine que a volatilidade atual aqui esteja em 80. Eu tenho esse exemplo feito aqui. Tá? Então, imagine, então, que o ponto mínimo seja 30. E o ponto máximo lá que a gente viu aqui esteja em 150. Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essa fórmula. Vou deixar ela ali para lembrar. Tá? Então a volatilidade atual do ativo está em 80. A volatilidade implícita, que é a mínima das 52 últimas semanas, ela está em 30. E aí a gente tem o ponto mais alto da volatilidade nos últimos 12 meses, que está em 150. E aqui a volatilidade implícita do ponto mínimo, que é novamente os 30, né? Essa aqui é a fórmula. Né? Essa aqui é a fórmula. Então a gente tem aqui a volatilidade atual, que é 80, menos o ponto mínimo, que é 30, dividido pelo ponto mais alto, 150, menos o ponto mínimo. Se você fizer esse cálculo, ele vai dar 0,42, que é o rank, ou 42%, que você pode ver algumas pessoas utilizando isso. Tá? Então, essa aqui seria o IV Rank dessa ação. Quer dizer que entre mais ou menos aqui o ponto mínimo de 30 e o ponto máximo de 150, ela não está nem perto do máximo, ela está perto de 42% desse valor. Agora, o que é um IV Rank alto? Né? Um IV Rank alto é considerado aí qualquer coisa acima de 50 já é uma volatilidade alta. Tem muita gente que fica com esse número de 50, que é o padrão aí do mercado, que é recomendado, ou você pode até colocar mais, 60. Tá? O IV Rank, ele nunca vai passar de 100. Nunca passa de 100. Por quê? Se a volatilidade chegar aqui a, sei lá, 200, a volatilidade implícita da ação, né? Que é essa linha amarela aqui, ela pode subir aqui, para chegar a 100, você vê aqui 120. Imagina que ela chegou a 200. Então o IV Rank ele vai estar marcando a 100 e esses 200 ele vai ser o novo ponto máximo, tá? Então chegou a 200, o 200 passa a ser o novo ponto máximo. E aí o cálculo é refeito com os 200 como ponto mais alto, tá? Então esse que é o IV Rank. Qual que é o problema do IV Rank? Eu já vou explicar agora na próxima métrica, que é o percentage, que ele é melhor. Quer dizer, do meu ponto de vista, né? Porque ele utiliza só o cálculo aqui que a gente viu é praticamente 2 pontos, né? Comparando com a volatilidade atual. Então, esse ponto mais alto e o ponto mais baixo. Se essa ação, esse ponto mais alto aqui é na época da pandemia, que tá ainda no gráfico, né? Que aconteceu aí em fevereiro, que a bolsa caiu bastante, a volatilidade aumentou. Então, isso fica refletindo até, enquanto tiver esses 12 meses, esse ponto mais alto aí, se não tiver nenhum caos no mercado de novo, ele vai ficar aí até fevereiro de 2022, né? Ele vai ser o último ponto mais alto, a não ser se alguma coisa muito extrema aconteça. E às vezes isso não reflete exatamente, a volatilidade ela pode ficar aqui nos 40, ela pode estar aqui um pouco abaixo do ponto máximo, né? E tá uma volatilidade alta. Esse que é o problema do IV Rank, ele pega só esses 2 pontos. Tá? Então, tem muita gente que não gosta por causa disso. Tá? Então, agora eu vou falar da próxima métrica, que é o IV Percentile, que é um cálculo diferente.
tá? E muita gente prefere essa. Bom, então agora vamos explicar o IV percentile, né? Se você entrar aqui, por exemplo, no FlexCan, o IV rank da Petrobras é 42 e 43 e o IV percentile é 88,07. Então, por que isso, né? O IV percentile leva em consideração o período todo, não só os 2 pontos. Esse que, como eu falei, é o problema do IV rank, ele considera 2 pontos, né? Então, muita gente prefere o IV percentile porque ele ser uma coisa mais linear, ele leva em consideração cada dia do período. Então, vamos voltar aqui na... Então, tá. Então, o IV percentile, a fórmula faz o cálculo diariamente de cada ponto, ou dia, né, da volatilidade, e compara, e aí faz a comparação com a volatilidade implícita atual. Como que é isso na prática? Vamos pegar aqui o mesmo exemplo, tá? Então imagine aqui que a gente tem essa ação aqui, o mesmo ativo, né, que a gente usou, vamos supor que é um ativo aí qualquer. Então a volatilidade atual está 80, mesmos dados, tá? Só que aí, o que vai ser o cálculo? Ele vai pegar, se a volatilidade está 80, tá, o período ele também é anual, só que ele ele usa os dias úteis, então vai ser 252 dias, que são os dias que as opções são comercializadas, né? Faz sentido, né? Para não ter fim de semana. Então, o que ele vai ver? Ele vai pegar esse IV aqui, essa volatilidade de 80, quantos dias do ano, dos últimos 252 dias, né? Os últimos 252 dias úteis, quantos desses dias a volatilidade ficou abaixo de 80, 79,999. Então, imagine que se durante, né, desses 252 dias, imagine que 170 dias a volatilidade ficou abaixo de 80. Aí ele vai dividir pelo número de dias, que é 252. Essa aqui é a fórmula, ela é mais simples, mas ele está levando em consideração cada dia, tá? Então o resultado aqui seria 0,67 ou 67%. Então, se mais dias desse período a volatilidade ficou abaixo de 80, imagine aqui então se ficou 190 dias. Quanto mais dias, aí aqui já seria 0,75 ou 75%. Então, quanto mais dias dos últimos 252 dias úteis a volatilidade ficou abaixo da volatilidade atual, mais importante é a volatilidade atual. Tá? Então, quanto mais dias, mais próximo ela vai chegar aqui do 100%. Tá? Então, o que é o IV Rank? Tá? Então, 20% do IV Rank, a volatilidade está baixa. Se estiver no 20%, a volatilidade está baixa. E se ele estiver ali próximo dos 80%, a volatilidade está alta. Tá? Então, essa é a métrica do IV Rank. Deixa eu mudar aqui. IV percentile. Tá? Então, esse aqui é o IV percentile, o número de dias que a ação ficou abaixo dos 80, dividido pelo período analisado, que é 252 dias. Muita gente prefere isso. Se você olhar de volta aqui, pode ver que o IV atual aqui da Petrobras, ela está, né, no geral, comparando com os vários dias, ela já está num ponto alto. Não está nos 100%, que o 100% é aquele topo, mas ela já está aqui, né, já está num ponto alto, que no momento aí a gente está com a bolsa está caindo, né, e as ações estão caindo. A volatilidade está alta. Então o EV percentile ele reflete isso, tá? Agora, no próximo passo, eu vou fazer no gráfico, né, que é o jeito mais antigo, que eu já operava antes desses indicadores e que eu ainda gosto de usar. Bom, e o jeito que eu ainda uso, né, que é o jeito mais antigo, antes dessas métricas estarem disponíveis e que muita gente ainda gosta, é você só comparar a volatilidade histórica com a implícita. Se você olhar nesses gráficos aqui que a gente estava mexendo, tá, sempre que a implícita está acima, o azul aqui é a histórica, né? Sempre quando a volatilidade implícita está acima da histórica, quer dizer que as volatilidades estão bem altas no mercado. As opções estão caras e a volatilidade está alta. Você pode ver aqui, né? Tem um período que aqui a azul, a linha laranja está acima, aqui ela está abaixo. Se você olhar aqui, a linha laranja está abaixo, que é um período de baixa volatilidade, que a azul está acima. Aí a linha laranja passou da histórica. Isso significa períodos de alta volatilidade. Você já bate o olho e já sabe. Isso aqui depende de como que você seleciona o período aí também. Ele vai aparecer diferente, tá? Mas significa a mesma coisa. Você consegue olhar direto aqui, tá? Sempre quando a laranja estiver em cima da azul, significa que a volatilidade está mais alta do que a histórica.
significa que a volatilidade atual ela está mais alta comparando com o histórico da ação. Então isso significa que as opções estão caras, né? Bom, então resumindo aqui o vídeo, né? O IV Rank é uma métrica muito usada, mas ele tem esse problema de usar só 2 pontos nos últimos 12 meses, né? Então às vezes não é muito correto. E o IV Rank, considerado alto, é um IV Rank acima de 50. Você pode também usar o IV Percentile. Um IV Percentile alto é um IV Percentile nos 80. E aí ele calcula cada dia, né? Então é uma métrica mais linear, talvez mais correta, mas tem gente que gosta de um de outro. Eu gosto de usar o IV Percentile, eu olho nos dois, né? E também olho no gráfico, como que eu falei, né? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você. Tenho certeza que se você entender essas métricas, você já vai começar com uma vantagem, né? Se você não vai comprar as opções, não vai pagar caro para as opções, e quando você vender, se você aproveitar aqueles picos ali, vai aumentar muito sua vantagem de lucro, tá? Então espero ter te ajudado e muito obrigado pela sua companhia até aqui e te vejo no próximo vídeo.